Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vou colocar aqui o título da live, tá? Para quem for entrando. Boa noite, pessoal. Boa noite quem está chegando. Gratidão pela presença de vocês. Vamos aguardar um tempinho, sempre um tempinho regulamentar para que as pessoas, né, que o Instagram comece a enviar, né, os avisos. Se eu poderia pedir também a vocês a ajuda de que, se vocês puderem usar esse aviãozinho que está aí embaixo também para poder enviar para as pessoas que vocês conhecem, interessadas nesse tema, né, ou que também não sejam interessadas, mas que estejam, né, de algum momento interessadas no tema. Boa noite, muito boa noite. Estamos aguardando nosso convidado especial também chegar. Estava ansioso, Fael, por esse momento. Estamos todos ansiosos, né? Um momento, eu diria que não ansioso, né? Mas na expectativa boa de chegar o horário, né? Para a gente começar a bater esse papo. Bem-vinda, Mary. Obrigado pela sua presença. Estamos aguardando o nosso convidado. Daqui a pouco ele está chegando, para que a gente tenha esse nosso bate-papo interessante sobre um tema de grande relevância, de muita importância, né? Um tema relativamente complexo e que requer, de fato, um poder de atenção, um poder de percepção muito grande, tá? Bem-vinda, Kíria. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Bom, como a maioria de vocês já sabem, nós estamos fazendo uma série de lives, né? Todas as quintas-feiras, uma série de lives tematizando o mindfulness e a meditação, né? A meditação como uma prática importante para que a gente viva melhor, né? Ou melhore a qualidade de vida no sentido das relações com o trinômio biologia, psicologia e espiritualidade. Então a meditação ela faz esse elo entre essas três dimensões da vida e faz a gente convergir em um só. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado pela presença. E aí nós estamos nesse processo, né, de todas as quintas-feiras, neste horário, a gente está fazendo uma live. A ideia da gente é aumentar o número de encontros para que a gente possa ter todos os esclarecimentos, né, possíveis e imaginários em relação à meditação, tá? Para que a gente veja que, de fato, não é uma prática de outro mundo, pelo contrário, é uma prática deste mundo, tá? E nós estamos com esse propósito, né, de levar as pessoas
a prática da meditação, pelo menos a possibilidade de praticar. Sou meditador já há aproximadamente 3 anos, Fael. Eu diria que ainda sou um recém praticante da meditação, né? Mas já com certeza já gozo de muitos benefícios da meditação. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, quem está entrando. Estamos só aguardando o Fábio para que a gente comece. Tá, Fábio acabou de chegar, eu vou chamá-lo aqui para poder a gente começar a nossa conversa, tá? Estamos só aguardando aqui o Instagram agora colocar o Fábio Lima junto com a gente. Olá, tudo bem, Olá, Wallace? Fábio, tudo bom? Tudo Coisa bem? E boa. você, como é que tá? Tudo bem, tô ótimo. E você? Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Tô lhe ouvindo bem. Você também tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Também. Hoje a gente teve aquele problema de queda de energia aqui, rapaz. Depois a conexão da gente voltou e tem hora que não fica muito bem, sabe? Tem hora que o sinal fica Oscilando, né? variando muito, né? Eu imagino. Mas isso é normal, né? Essas coisas que acontecem. Uhum. Eu estava dizendo para minha esposa, né, que são experimentos do universo, né? Para que a gente Exato. entenda-se mais paciente nesse processo. Saber que a gente não está sob o controle, né? Controlando tudo, né? Pelo contrário. Com certeza. Ok? E nem precisa, né, E Wallace? nem precisa, exatamente. Fábio, eu vou fazer uma breve apresentação sua, tá? Como uma pequena Tá ok, meu filho. formalidade, tá? Para as Tá pessoas que ok. estão, para que a gente comece logo o nosso bate-papo, que a gente tem um tempo reduzido, né? No Instagram, Sim, né? De 1 hora, e aí que a gente puder aproveitar, né? Desse momento seria a coisa melhor do mundo, né? É o momento de estar com você aqui. Bom, o Fábio Lima, ele é escritor, né? Ele recentemente publicou um livro, Ame a Síndrome do Pânico e Livre-se dela. Ele certamente vai falar um pouco sobre essa obra. É instrutor de meditação, ele é acupunturista, ele é hipnólogo e ele é também meu colega de profissão, ou seja, ele é professor de educação física. Então, isso. nós somos da mesma área profissional, ou seja, da profissão, né, de uma formação inicial, né? Fábio também é idealizador do canal Fábio Lima no YouTube, Meditar para Despertar. Esse canal tem mais de 144 mil inscritos, ou seja, o Fábio já tem uma larga expansão desse trabalho dele, né? O que resulta hoje em mais de 6 milhões de visualizações das publicações do Fábio, né, nas redes sociais. Então, isso é uma coisa muito interessante. Fábio, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar esse convite de Muito estar obrigado. conosco essa noite. Muito obrigado, Wallace. Antes da gente começar, eu só vou ver se eu consigo melhorar aqui, porque para mim tá travando. Tá travando para você Não, também? para mim está ótimo. Não? Para mim está Você me ótimo. dá só um minutinho? Deixa eu ver se eu consigo Você... melhorar aqui. Me desculpa, Wallace. Fica à vontade, não, fica à vontade. Vamos ver se uma barreira física a menos aqui. Essas são as barreiras Porque, físicas que melhoram. Wallace, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Eu amo falar sobre esse tema que a gente vai falar hoje, né? E gratidão pelo carinho. Eu vi que você se dedica ao mindfulness, à meditação já há alguns anos, né? Como professor de educação física também. Se eu não me engano, a sua esposa também, né? Também, pratica mindfulness também. Sim. Foi através dela, inclusive, Mim... que eu conheci. Ah, é? Mas... Wallace, Oi. desculpa, tá travando aqui. Eu não sei se você tá me ouvindo. Parece que para mim parou tudo. Tô lhe ouvindo, sim. Agora voltou para mim. Voltou? Então, Wallace, na verdade, esse trabalho no YouTube, né, especificamente, já é um trabalho que, na verdade, ele começou como não uma brincadeira, mas eu produzia conteúdo só para os meus alunos, e os meus alunos começaram a me provocar para que eu tornasse esse conteúdo público. Então, eu nunca quis ter um canal no YouTube, não era a minha intenção.
Então eu preparava as aulas e preparava alguns conteúdos e passava para esses alunos para as aulas não ficarem na mesmice do dia a dia. Queria fazer um trabalho um pouquinho diferente, né? Legal. E eles ficaram em cima de mim, não, compartilha isso com outras pessoas, é importante você compartilhar, porque outras pessoas também vão ter acesso. E foi aí que eu resolvi começar o canal no YouTube despretensiosamente, mas aí acho que algumas pessoas começaram a compartilhar, começaram de alguma forma a se identificar com o tema, né? E aí o canal cresceu e hoje acaba sendo, na verdade, uma das minhas profissões, né? Eu nunca achei que eu fosse trabalhar com internet, não achei que eu me tornaria escritor em algum momento, mas também acabou acontecendo aí ao longo do tempo, né? Então a minha história com a meditação é longa, começou há praticamente 25 anos atrás, quando muito novo, aos 17 anos, eu descobri que eu tinha um câncer no sistema linfático, né? Chamado linfoma de Hodgkin, que foi o que o Gianecchini teve, o que a Dilma teve, né? A nossa presidente. E em função disso, eu comecei a ter crises de pânico na época, e aqui no Brasil se falava pouquíssimo sobre isso, não tinha muito material, os profissionais não sabiam como lidar com isso. E a minha história na meditação começa aí, num momento de desespero, não foi por amor, como eu gostaria que tivesse sido, né? Mas eu acredito que nada na vida da gente é por acaso, e eu acabei me apaixonando por isso. Comecei a meditar lá com 17 para 18 anos, mais ou menos. No começo também eu nem gostava muito, eu achava que era uma grande perda de tempo tudo aquilo, né? Afinal de contas, eu era jovem e eu queria fazer muitas coisas ali ao mesmo tempo. Mas foi assim que a meditação entrou na minha vida. Acabei fazendo a faculdade de Educação Física, fiz uma pós em esporte escolar pela Universidade de Brasília, né, na minha área mesmo, e depois fui me apaixonando por comportamento humano, né? Fui estudando comportamento humano ao longo dos anos, fiz uma pós-graduação em medicina tradicional chinesa, fiz alguns cursos de hipnose, fiz curso de floral de Bach, e de lá para cá eu venho estudando como a nossa mente funciona. Isso é excepcional. Excelente, Fábio. Então, assim, a trajetória é uma trajetória rica, né, para esse nosso bate-papo de hoje, nessa temática. Eu agradeço muito realmente sua presença nesse bate-papo. A gente tem também se debruçado, Fábio, a oferecer, né, a possibilidade de levar às pessoas o benefício que a meditação traz para a gente. Então, assim, eu sempre digo que quando a gente vai dar um curso ou algo, ou vai fazer algum tipo de palestra nessa direção, eu sempre digo assim que eu não estou levando um conhecimento para que alguém se beneficie, mas sim os benefícios que eu tenho a partir dos conhecimentos que eu adquiri e que apliquei na minha própria vida. Então, isso para mim é uma condição, né? E aí a paixão também de tratar do comportamento humano, de estudar o comportamento humano também veio com o passar do tempo, né? Já são quase 30 anos de professor de ensino, então termina que a gente absorve isso, né, na veia, essa coisa de estar observando as pessoas e como elas se desenvolvem, como elas crescem, e agora nessa perspectiva também dar um olhar por dentro, né, e saber como é que isso funciona de fato. Bom, Fábio, eu queria só fazer uma breve introdução sobre a temática, e você que é a pessoa da noite, então eu vou estar aqui te ouvindo e anotando assim muito o que você vai falar, com certeza. Tá? Mas eu queria só fazer uma breve introdução. A gente sabe que a meditação ela tem efeitos práticos diversos, né? A gente tem observado os seus benefícios a partir de vários e vários estudos científicos. Então a ciência, né, principalmente a ciência ocidental, ela se debruça para compreender melhor os fenômenos que acontecem a partir, ou os efeitos que acontecem a partir de uma prática de meditação. A gente tem vários estudos, né? Tem uma larga literatura hoje publicada, né, sobre essa temática, os benefícios dela para diversas doenças ou para diversos comportamentos, né? E isso para a gente é muito legal, porque isso tem ajudado a tratar e curar diversos transtornos mentais, né? E também diversos outros transtornos físicos, doenças crônicas e etc, né? A meditação também é recomendada hoje como uma das 21 lições para viver no século XXI. Isso o nosso autor best-seller, Yuval Harari, traz, né, no seu último livro. Ele fala como uma das necessidades de que a gente tem para poder viver bem no novo século, ou seja, no século XXI, ou nesse novo mundo, né? E para se viver nesse novo mundo, né, ou
para se promover um novo mundo, é necessário despertar uma nova consciência, né? E aí isso, quem tem tratado também muito fortemente é o Eckhart Tolle, né, na sua literatura, nos seus livros. E para isso, né, esse despertar de uma nova consciência, que você está aqui para a gente bater esse papo e saber qual essa é a relação, né, essa relação interessante entre a meditação e a perspectiva de despertar para uma nova consciência. Wallace, se em algum momento travar, eu creio que seja a minha conexão aqui, tá bom? Porque o áudio chega bom para mim e a imagem tá travando. Mas se por acaso cair aqui para mim, eu volto para a transmissão, tá? Ótimo. Porque eu acho que o problema tá aqui comigo. Desde que caiu a energia elétrica aqui à tarde, a nossa conexão aqui ela não se estabilizou. Bom, vamos lá. Esse é um tema apaixonante, né? Eu vou trazer um tema um pouquinho polêmico aqui, tá bom? Ótimo. Se fala muito sobre nova era, né? A nova era está chegando, novos tempos estão chegando e, na verdade, eu acredito que todo dia é uma nova era. As informações chegam de maneira tão rápida para a gente e a gente acaba tendo uma grande dificuldade de absorver essa grande quantidade de informações e em função disso a gente também apresenta dificuldades em lidar com tudo isso, porque parece que a gente vive a era do imediatismo. Eu tenho que consumir, preciso dar conta daquilo para fazer parte, né? Para me sentir pertencente a um grupo, a uma filosofia, a uma forma de pensar. E eu trabalhei por 12 anos, ou por mais de 12 anos, num consultório, atendendo pessoas com acupuntura, com a hipnose. E uma das coisas que eu percebia que mais fazia com que as pessoas ficassem doentes era a necessidade de dar conta de tudo, de querer fazer parte de todos os contextos ao mesmo tempo. E humanamente impossível, né, como a gente falou aqui no comecinho da nossa conversa, porque o dia ele só tem 24 horas e se a gente não aprender a priorizar o que é importante para a gente, inevitavelmente a gente vai adoecer. E essa foi uma das realidades que eu vi em consultório por muitos anos. E esse é um tema, essa história do despertar de uma nova consciência, isso já está vindo num próximo livro, que eu já estou escrevendo. Que legal. Em que o tema vai ser meditação. Até então eu não tinha revelado para ninguém, eu estou revelando para você aqui agora, ao vivo. Em que a gente vai falar sobre meditação também, né? E o despertar dessa nova consciência é a gente ter a percepção que mesmo nessa correria do dia a dia, nós temos duas opções para lidar com a realidade. Uma é agindo de maneira consciente, escolhendo os nossos comportamentos, escolhendo a maneira de interagir com tudo que acontece. E a outra é a mais comum, que é geralmente essa que nos adoece e que empobrece a nossa experiência aqui nesse planeta, que é a reação, que é ir junto com a manada, que é ir para a mesma direção. E entendam que a manada que eu não estou criticando, por favor, não se sintam ofendidos quando eu digo isso, porque eu faço parte disso, né? E não me acho melhor do que ninguém, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Mas quando eu digo ir junto com a manada, é a gente fazer o que todo mundo faz sem perceber que nós nem estamos escolhendo aquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos só reproduzindo o que a maioria reproduz, sem ao menos ter a oportunidade de pensar, poxa, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter escolhido alguma coisa diferente, eu poderia ter escolhido alguma coisa para me realizar enquanto ser humano. Porque a nossa vida aqui nesse planeta é muito curta, né? Se a gente pensar que a gente vive uma média aí entre 70 hoje e 85, 80 e poucos anos, a nossa estadia nesse planeta aqui, ela é muito curta. E quando a gente não tem essa percepção de que a gente pode agir ao invés de só reagir, a gente perde uma das coisas mais importantes que nós temos, que é a nossa individualidade. O que eu estou fazendo aqui nesse planeta? Né? Qual é a minha missão aqui? Às vezes as pessoas falam para mim, Fábio, eu fico tão triste quando você fala isso, porque até agora eu não descobri minha missão de vida. A sua missão de vida pode ser fazer brigadeiro e alegrar as pessoas com o brigadeiro que você faz. A sua missão de vida pode ser ir num hospital, visitar pessoas que não têm parentes, que estão abandonadas lá. Fazer companhia para essas pessoas. A sua missão de vida pode ser cantar, pode ser se tornar um músico, uma musicista e trazer cor para esse mundo e trazer alegria para esse mundo. Então, muitas vezes as pessoas ficam procurando algo mirabolante, algo grandioso, e as pessoas esquecem que o grande ele é feito dos pequenos, né?
pequenas porções dos pequenos vão formando algo muito grande. E geralmente eu digo para as pessoas, você quer algo maior do que a tua vida, né? A oportunidade de você estar aqui nesse planeta, nesse momento, isso é muito grandioso. Você não precisa mais do que isso para que você se sinta completo aqui. A única coisa que falta é um pouquinho de percepção de que você tem muitas coisas já disponíveis para que você as utilize como ferramenta e potencialize todas as habilidades que nós, seres humanos, já trazemos naturalmente, né? Uma dessas coisas é a própria racionalização. O que nos separa do restante dos outros animais, das outras formas de vida, é a racionalização. E isso tem que estar presente, porque senão vai continuar acontecendo coisas que nós estamos vendo agora, né? A natureza sendo degradada. E aqui, claro, eu não vou falar de política, mas não tem como a gente falar de consciência sem falar do lado político também, né? Uhum. Até quando a gente vai continuar destruindo o planeta que é a nossa casa? Até quando a gente vai viver nessa correria maluca sem olhar para a própria alimentação, para o próprio descanso, para a qualidade daquilo que a gente consome na TV, no rádio e agora na internet? Então tem algo muito grandioso já disponível para a gente, mas a gente não tem a sensibilidade. Não é que a gente não tem, né? Fui equivocado na minha fala. Eu acredito que nós, desde a escola, né, que ainda é um modelo fechado, muito restrito de educação, e eu me incluo nisso porque eu também sou professor, e eu percebo como muitas vezes a estrutura física da escola vai podando a gente, né? A gente precisa sair um pouquinho desse recorte que a gente chama de realidade, que é só o nosso ponto de vista sobre tudo que existe, e começar a enxergar a coisa como macro, né? Perceber que nós fazemos parte de um contexto mais complexo e trazer mais consciência para isso. Perceber que a gente só pode agir nesse plano no momento presente, que a gente precisa abandonar um pouquinho o passado e também abandonar um pouquinho a ideia de futuro, porque tanto passado quanto futuro são apenas especulações da nossa mente que vive em ilusão, viajando no tempo, né? Eu dou um nome para isso de ruptura temporal. A gente rompe com o presente e fica viajando, e de vez em quando a gente se percebe no presente. Geralmente quando nós estamos sentindo algum desconforto, né? Alguma dor, alguma coisa no corpo, e aí acaba chamando a nossa atenção e você fala, não, eu preciso agir, né? Então, a minha fala inicial seria essa, né? Então, essa seria a ideia de despertar de uma nova consciência, de perceber que a gente pode viver, vou falar aqui de Jesus, mas não vou falar de religião, né? Jesus falava que a gente pode viver nesse mundo sem pertencer a ele. E eu acho que é exatamente isso que a gente pode fazer, utilizando a meditação, inclusive, para ter essa consciência, né? De que a gente pode interagir com tudo que está ao nosso redor, mas sem nos tornarmos escravos de tudo isso, para que a gente tenha mais liberdade de escolha, de ação e perceber que nós também somos agentes de mudança dessa realidade. Isso, Fábio, eu acho que essa tua introdução ela foi fortíssima, né? Como você falou, eu tenho essa mesma ideia de que nós estamos nesse mundo de passagem e aproveitando para aprender, né? Para aprender mais. E o único momento em que a gente consegue aprender algo é no momento presente, né? É no momento Exato. presente. Então, se a gente tem o passado como história e ele serviu só para nos ensinar, né? Só para nos ensinar. E o futuro como, de fato, uma especulação total, né? O passado ele foi o agora que já existiu, né? O futuro só vai ser o agora quando ele existir, quando o agora passar a ser... quer dizer, o futuro, na verdade, ele nunca existe, né? Ele vai ser sempre o agora, né? A gente não tem a questão da temporalidade, ela, de fato, ela não... o tempo é coisa da mente, né? A relação temporal são coisas que a mente faz para poder a gente estar o tempo todo se relacionando com a matéria, com o material, com aquilo que está em nossas mãos. Eu achei essa tua introdução muito boa, muito forte, e panos para as mangas para a gente debater aí a noite toda, né? Se a gente tivesse todo esse tempo. E na minha perspectiva, ou na sua perspectiva, me desculpe, Fábio, existem caminhos para se começar essa transformação? Sim, com certeza existem caminhos. Caminhos, na verdade, muito mais simples do que as pessoas podem imaginar, né? Muitas vezes
Eu tenho uma turma, Wallace, na prefeitura aqui de São Paulo, que eu já conduzo eles há 16 anos, né? E é uma turma muito fiel, assim, é uma turma que cresce, diminui, mas um pouquinho antes dessa história da pandemia, era uma turma que já estava num tamanho bem, bem razoável, né? E é engraçado como as pessoas chegam na meditação acreditando que a meditação seja algo elitizado, né? Porque lá na década de 80, quando o John Kabat-Zinn começou a falar de mindfulness, né, essas informações chegavam no Brasil através de pessoas que vinham dos Estados Unidos, que vinham da Europa para cá, né, que vinham de outros países. Então, foi se criando também uma ideia de que a meditação é algo elitizado. E, na verdade, não é. Ela chegou aqui, sim, no Brasil, através de pessoas que tinham a oportunidade de ir para fora do Brasil e trazer isso para cá. Mas hoje, com a internet, nossa, a quantidade de informações maravilhosas que a gente tem é muito grande, né? Então, eu digo para as pessoas que os meios de informação hoje, eles podem ser ou céu ou inferno, vai depender de como a gente vai direcionar a nossa atenção para isso, né? Então, a gente tem muita informação de qualidade, informações riquíssimas, desde para aquelas pessoas que estão num nível inicial ainda, conhecendo o que é meditação, o que é mindfulness, se é ou não a mesma coisa. Então, a gente encontra muitos materiais de qualidade, né? E-books para baixar, tem aí o meu canal, no YouTube tem o canal de outras pessoas que falam sobre meditação, que são pessoas que eu admiro demais, né? Mas se a gente fosse falar hoje, para a gente começar aqui agora, o que a gente poderia fazer? Sentar, não precisa nem fechar os olhos, né? Sentar e observar o próprio corpo. O que eu estou sentindo nesse momento? Como que meu corpo se comporta nesse local que eu estou, né? Qual que é a minha relação com a casa? Por exemplo, aqui eu estou num quarto da minha casa, né? Como que meu corpo se relaciona com isso? Como que eu me relaciono com o ambiente? Tem algumas luzes acesas aqui em volta de mim, tem um ventilador ligado porque aqui está muito quente, né? Como que eu me relaciono com tudo isso? Como que fica a minha respiração enquanto eu estou conversando com o Wallace? Como que são os meus pensamentos agora? São pensamentos mais acelerados? São pensamentos condicionados? São pensamentos de algo que eu estudei? São pensamentos que estão surgindo agora enquanto eu falo com você? Tem muita coisa para a gente observar. O problema é que a gente geralmente observa para as coisas julgando, né? A gente sempre está dando qualidade para as coisas. Mas existe uma maneira mais pacífica da gente observar tudo isso, né? Que eu digo que está mais próximo de como se você tivesse sentado na beira da praia, de frente para o mar, olhando o vai e vem das ondas, sem criticar. Eu estou sentado ali só observando aquilo que, para quem acredita em Deus, né, aquilo que Deus criou, aquilo que o universo criou. Então eu vou observar de maneira a não julgar aquilo. Eu vou ser um observador e vou tentar, ao invés de só ficar racionalizando sobre aquilo, eu vou observar e eu vou sentir o que aquilo traz para o meu corpo. O que aquelas ondas quebrando ali estão trazendo de sensação para o meu corpo? Quais são os sons que eu posso ouvir? Né, o barulho das ondas quebrando, pessoas conversando, o ambulante que passa vendendo sorvete. Como que eu percebo tudo isso? Então, a gente pode criar uma observação um pouco mais amorosa, né, com menos julgamentos, sem comparar as coisas que eu estou vendo, mas observando todo da maneira que ele se apresenta, simples assim. A grande questão é que a nossa mente ela está acostumada a julgar o tempo todo. Então a gente está sempre dando qualidade para alguma coisa. Ah, o cabelo de fulano tá bom assim, o sol tá muito forte, o mar tá muito forte, as ondas estão fortes, agora as ondas estão fracas. Como que eu posso só observar isso sem ficar julgando? É um exercício bem interessante para se fazer. Quem está querendo começar aí, né, praticar meditação, ou o próprio mindfulness, né, que é essa atenção de nós estarmos presentes. Mas eu acho que o principal exercício para a gente começar, o principal exercício a se fazer é a observação amorosa, sem julgamentos, se colocar mesmo como um observador, se perceber parte do todo, em alguns momentos se colocar fora do todo para perceber como que você se coloca naquele contexto também, e quando você se coloca, qual é o tipo de relação que você cria com aquilo quando você está dentro, participando daquele jogo, daquele cenário, e como seria você fora daquilo, observando aquilo. Né? Eu acho que esse pode ser um pontapé inicial para quem quer experimentar o mindfulness, a meditação em si. Né? Uhum. Nas coisas simples, né?
Aqui a gente encontra as grandes, eu diria, as grandes soluções do que é complexo, né? Ou que a gente imagina que seja complexo, né? Então, talvez na Uhum. simplicidade da observação, e aí nessa posição, de fato, de observador, né? E sem julgar, né? Sem a crítica, a gente encontra, de fato, eu diria, a paz, né? A paz que a gente tanto procura, né? Exato. As frases que circulam, né? Frases de pensadores famosos, né? Que diz que a paz que a gente quer para o mundo, ela na verdade ela tem que estar dentro da gente, né? Porque se cada um tem a paz dentro de si Exato. revelada, né? A gente tem um mundo revelado em paz. E a meditação ela tem essa capacidade ou esse poder, né? De nos fazer introjetar ou fazer reflexões profundas sobre o eu, né? A Uhum. partir do momento em que a gente tira ou tenta se desvencilhar desses julgamentos, né? Que talvez porque a mente está o tempo todo julgando, porque ela está o tempo todo dando conceitos, né? Está conceitualizando, Exato. né? E esses conceitos levam exatamente ao sofrimento, né? A gente conceitua tudo e tudo a gente quer que tenha de fato uma forma desenhada, às vezes não é da forma como a gente queria que fosse, e isso gera um sofrimento natural, né? Quando a gente observa melhor as coisas, a gente de fato tem a simplicidade da vida, né? A vida é simples, né, Fábio? Exatamente, Wallace. Tem uma fala do Osho, né? Para quem nunca Hum, não conhece o Osho, que eu sempre falo em todas as lives que eu venho bater papo, acho que foi uma das melhores definições de meditação que eu já encontrei, né? Osho diz o seguinte, ele diz que a meditação começa onde a mente termina. Então ele diz que a meditação começa onde a nossa racionalização começa a diminuir, né? Então, se a gente tem muita racionalização, a gente tem pouca presença, presença do nosso eu verdadeiro, né? Então, quando eu começo a diminuir a racionalização, eu começo a aumentar a minha sensibilidade, a minha percepção mais sensível daquilo que realmente é real, né? Então, por isso que muitas vezes a gente fala, né, que quando a gente diminui a quantidade de pensamentos durante a meditação, a gente acaba percebendo que nós somos o ser que está por trás de todo o processo de racionalização, né, Wallace? E quando a nossa mente está falando muito, está tagarelando muito, a gente percebe muito o mundo externo, né? Por isso a importância da gente aquietar o nosso corpo durante as práticas meditativas. Claro que existem práticas mais ativas que você pode fazer caminhando, inclusive, né, para pessoas que são mais agitadas no início, mas a diminuição do ritmo biológico e mental, ele é importantíssimo para que a gente perceba que nós somos o ser que está por trás da racionalização, por trás das emoções, né? E é muito difícil a gente falar sobre isso sem viver isso. Porque quando a gente fala, parece que nós estamos sendo muito místicos, né? E na realidade não tem nada de místico nisso. E a gente acaba tendo dificuldade, inclusive, de pensar sobre isso, porque a nossa mente ela fica procurando respostas o tempo todo, né? Como que eu posso ser o ser que está por trás dessa mente se eu não consigo perceber ele? E muitas vezes não percebe justamente por causa perdão, desse excesso de racionalização. Né? Então, quando a gente fala, as pessoas perguntam, Fábio, quer dizer que eu só estou meditando quando a minha mente para? Não, de maneira alguma sua mente tem que parar. Da mesma maneira que eu não quero que seu coração pare durante a meditação, né? Se o seu coração está pulsando durante a meditação, eu quero que a tua mente continue muito viva durante a meditação, porque a natureza da tua mente é pensar. Só que em algum momento você precisa perceber que você não é essa grande quantidade de pensamentos. Você é o ser inteligente que está por trás de tudo isso, né? E aqui é claro que se a gente vai aprofundando, pode parecer que a coisa vai ficando muito mística, né? E não é esse o objetivo. É só para a gente perceber que por trás dessa mente pensante tem algo muito grandioso, né? E que eu não vou ficar, não vou me aprofundar nisso aqui, porque nem é o objetivo, né, do nosso bate-papo, mas é só para a gente perceber que por trás dessa correria maluca de pensamentos, de emoções, de sentimentos e de sensações, existe algo muito mais sutil, né? E aí a gente vai percebendo também que o nosso corpo, ele é só um veículo para carregar essa consciência, né, Wallace? exatamente, Fábio. Você falando, né, eu a simplicidade de observar.
quando você começa a falar, e eu observando você falando, eu exatamente, em algum momento, eu me pego sem pensar. Uhum. Né? Eu me pego sem pensar, porque eu estou exatamente te observando, né? Te observando e ouvindo o que você está falando, ou seja, eu estou no momento presente. Né? Presente. E quando eu estou com a presença, com o momento presente, ah, nada mais me incomoda. Ou seja, Uhum. né? Eu tenho essa vivência do momento, como se. E aí, o, o Eckhart Tolle fala assim: a gente começa a se afastar do ego, né? Porque aí eu não julgo, eu estou só te ouvindo e aproveitando o que tu estás me falando, e ao se afastar do ego, Perfeito. eu me aproximo, né, da felicidade, ou seja, eu afasto a infelicidade, porque a infelicidade ela está muito ligada ou interligada, né, ao ego, porque o ego é quem dá forma, né, quer que tudo, quer dizer, ele sobrevive a partir das formas, né, a partir dos conceitos e Exato. principalmente alimentado pelos pensamentos. Tá? E é muito importante essa sua fala nesse sentido, né? De que tem algo muito mais profundo por trás dos pensamentos. Né? Uhum. E eu sei que você colocou a questão do misticismo nisso, né? A gente não vai estar aprofundando nisso, mas não é místico isso. Isso é, Uhum. isso é de fato uma realidade que a gente não foi educado para presenciar, né? Não foi Exato. É educado para verdade. viver. Então, se a gente não tem isso na educação, na nossa educação, porque a gente é educado para entender as coisas como uma forma, né? Uhum. Dificilmente a gente vai estar conseguindo enxergar o que está por trás da forma. Talvez se a Exato. gente mudasse a proposta de educação para as nossas crianças a partir de hoje, talvez daqui a 30, 40 anos teríamos, né, pessoas com muito mais compreensão do que é que está por trás efetivamente desses pensamentos, né, dessa forma da Exato. gente agir. E quando a gente. Só vou complementar o que você falou, tá bom? Tranquilo. Quando você fala dessa simplicidade, né? Isso acaba nos mostrando que nós somos todos iguais, né, Wallace? Que por trás desse corpo, que é um veículo, existe uma consciência. E uma das coisas mais incríveis que a meditação trouxe para mim, eu acho que foi a criação. Eu digo a criação porque eu me via como alguém muito mais egoísta, muito mais voltado para si mesmo, né? E a partir do momento que eu descobri um câncer aos 17 anos de idade, eu percebi toda a minha fragilidade e eu percebi que a minha interpretação do mundo era uma grande ilusão, né? Tudo bem, eu tinha só 17 anos, eu estava aprendendo ainda. Um homem com 17 anos é muito infantil ainda, né? Não sabe o que é para si, na maioria das vezes. E naquele momento da fragilidade da doença e depois, ao começar a praticar a meditação, né? Eu comecei a perceber que quando a nossa mente cala, o coração fala mais alto, né? Essa sensibilidade, ela vem à tona. E eu acredito que essa é a única maneira da gente transformar esse mundo que a gente vive é através do amor. É através de pessoas mais compassivas, através de pessoas que compartilham o conhecimento que têm, que não detêm as coisas que têm só para si. Eu acredito que essa é a única maneira da gente criar um mundo mais amoroso. É através de pessoas que tenham uma mente mais tranquila, mais desacelerada, uma mente, como você falou, né? Você pontuou aqui várias vezes, uma mente no momento presente, né? Porque é olhando para o momento presente que eu me questiono, o que eu posso fazer agora para melhorar a minha vida? Porque quando eu melhoro a minha vida, automaticamente eu melhoro a vida de todas as pessoas que estão próximas de mim, né? Então, geralmente, muitas vezes o ser humano pensa em coisas grandes, mas se você mudar o teu microcosmo aí, que é a tua própria vida, você vai impactar na vida das pessoas que moram no mesmo ambiente que você, que trabalham com você, que compartilham ideias com você, né? E a partir daí a gente começa a gerar uma comunidade, uma sanga, né? Como a gente geralmente fala na meditação, de pessoas que tenham os mesmos ideais. E para ter os mesmos ideais, você não precisa praticar meditação. Mas a meditação, ela pode te levar para esse caminho e automaticamente você vai se aproximando de pessoas que tenham afinidade com aquilo que você tem também. Então eu acho que, inclusive hoje, a meditação é algo cada vez mais presente, né?
E eu acredito que daqui para frente vai ser cada vez mais ainda, porque nós precisamos disso. Então, eu acho que uma das coisas mais ricas que a meditação trouxe para mim foi sair um pouco, exatamente essa ideia do Osho, de sair um pouco da racionalização para entrar nessa questão de sensibilidade, né? Então, quando a nossa mente vai calando, a nossa sensibilidade ela vai aflorando, e acredito que automaticamente a gente sempre vai pensar na criação de um mundo mais amoroso, né? E acredito que você faça isso no teu trabalho também, né? Como professor, e isso é uma coisa que eu tento levar, e é uma tecla que eu sempre bato no meu canal no YouTube, né? Essa questão da gente se tornar pessoas mais amorosas, porque a gente tem muito para acrescentar. E para acrescentar com coisas como você falou, com coisas simples, né? Se você tiver de bom humor, você já está contribuindo para um mundo melhor, né? Você não precisa dar uma Ferrari para alguém de presente. Você pode contribuir com o seu bom humor diário, né? Com a tua paciência diária, com aprender também a respeitar o ritmo do outro, as limitações do outro e respeitar as próprias limitações, né? Perceber quais são as suas melhores capacidades, melhorar elas ainda mais e perceber também quais são as suas limitações, para que você também, nesse mundo, né, tenha a humildade de entender que nós somos limitados e que não tem problema nenhum a gente não saber tudo de tudo, para que a gente também viva de maneira mais leve, né? Cada vez mais presentes. Isso. E como é que a gente conseguiria fazer, Fábio, para se desvincular desse materialismo, né, dessa identificação com a forma, considerando que nós estamos no novo mundo, né, essa nova era que tanto se fala, mas é uma nova era que já começou há há milhares de anos atrás. Como é que a gente consegue um pouco se desvincular da matéria para poder conseguir efetivamente trilhar um caminho no sentido do despertar dessa consciência ou desta nova consciência? Wallace, quando a gente fala da meditação especificamente, né? Primeiro vamos falar o contrário, né? Como a gente vive muito para fora, você falou do materialismo, né? Nós estamos sempre buscando fora, né? Como se algo que estivesse fora fosse completar esse vazio existencial que a maioria das pessoas relatam que sentem, né? Então, eu digo para as pessoas o seguinte, a melhor forma de fazer isso que você falou é reservar alguns momentos do seu dia, não precisa nem ser para meditar, pode ser para meditar já, mas para alguns momentos do seu dia e se pergunta, o que eu posso fazer para mim hoje, para que o meu dia seja melhor? Eu posso fazer um alimento que seja mais saudável? Eu posso fazer uma caminhada de 20 minutos, já que eu sou sedentário? Eu posso ler um livro que tenha informações que vão engrandecer a minha alma, né? Que vão verdadeiramente me ajudar a construir uma vida de maior significado? E também se perguntar o que eu posso fazer, mesmo que seja por poucos minutos por dia, para contribuir para que as pessoas que estejam próximas de mim também recebam algo de mim, né? Para que não fique só muito para dentro também, né? Para que a gente não polarize muito, nem muito para fora e nem muito para dentro. Mas eu acho que é essencial para a gente sair dessa ideia da materialidade, e eu acredito que não tem problema nenhum a gente ter uma vida próspera, uma vida extremamente confortável, porque o universo é abundante, nós fazemos parte disso, né? E eu acredito que nós somos merecedores disso. Infelizmente, nem todos vão ter as mesmas oportunidades, né? Por localização geográfica, por estrutura política, por ideologias, mas eu acredito que dentro das limitações de cada um, a gente sempre pode procurar alguém melhor. E eu acredito algo melhor, né? E eu acredito que para isso a gente precisa parar alguns momentos do dia e olhar. Às vezes até colocar no papel. O que eu posso fazer para mudar hoje? Pega uma folha de papel, né, e escreve. O que na minha vida que eu acho que não é tão satisfatório que eu posso melhorar? Né? Pega uma folha, divide no meio. De um lado você escreve tudo que está ótimo, tudo que você acha que está bom. E do outro lado você escreve tudo que você acha que você pode melhorar. A partir disso, você consegue verdadeiramente olhar para você com maior carinho, com maior responsabilidade. Poxa, eu escrevi aqui nessa linha que a minha alimentação não está boa. Preciso melhorar a minha alimentação. É uma forma de você olhar para você, né? Não faço atividade física. Preciso fazer atividade física. Preciso melhorar isso. Então eu acho que a gente precisa ter alguns momentos do dia, mesmo que sejam
minutos, né? 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, para ver o que eu posso melhorar para mim e o que eu posso melhorar nos meus comportamentos para tornar esse mundo um mundo melhor. E aqui, é claro, a gente pode aprofundar, que seria sentar-se em silêncio, fechar os olhos por alguns minutos, né? E de repente prestar atenção na sua respiração, sentir como o ar entra e sai pelo seu nariz de preferência, ou quais são os sons que você pode ouvir enquanto você está de olhos fechados, ou direcionar a tua atenção lá para o centro do teu peito e tentar sentir o seu coração pulsando, ou direcionar a tua atenção para alguma parte do seu corpo que você perceba algum desconforto e acolher aquele desconforto com carinho, porque aquilo faz parte do que você é, né? Então, por que não acolher também os desconfortos e aquilo que incomoda com carinho, para que a gente vá ganhando presença e realmente perceber o que realmente importa. Eu acredito que esse pode ser um pontapé inicial, inclusive aí para o mindfulness, né, para a atenção plena. Sem dúvida, sem dúvida. E quando eu falei da questão do materialismo, né, e da gente transcender essa questão material, de fato não é aquilo que você falou. De fato a gente o universo ele é abundante, o que a gente mais deseja que as pessoas e que a gente seja é próspero, né? Porque claro. E que tenha prosperidade inclusive como um estilo de vida, né? Que a prosperidade não seja uma meta, mas sim algo que a gente viva, né? Que a gente uma realidade, né? Uma realidade. Exatamente. Então, eu sempre quando eu converso sobre prosperidade, eu coloco isso para mim é uma condição. Prosperidade ela não é meta, né? Eu quero ter mais dinheiro, eu quero ser mais feliz, eu quero ter uma família, eu quero ter um bom relacionamento. Não é meta. Prosperidade é estilo de vida, é comportamento, é hábito. Então a gente e aí o universo ele é abundante, ele está louco, está com muito mais vontade de nos dar o que a gente merece do que a gente está de querer ter, né? Então eu acho que é fundamental essa coisa da relação com o material, de fato, é que o material não seja a gente, né? Como a gente também conversa sobre os pensamentos, né, sobre as nossas emoções, que elas não se tornem a gente, mas sim algo que a gente observa que são produtos da mente, né, e que a gente está por trás. Né? A gente é muito maior do que isso, né, obviamente. Viu, Fábio? E como é assim, a ideia que você tem de que em que momento ou como é que você está percebendo em relação a esse movimento de nova era, de despertar de consciência, a partir de que ponto a gente consegue perceber que eu entrei que eu estou começando a emergir, né, nesse processo de entrar, de me relacionar com a minha consciência e criar uma nova consciência? Como é que eu consigo perceber isso? Né? Como é que eu consigo me sentir nesse processo? Wallace, eu digo para as pessoas o seguinte, eu acho que quando a gente olha muito para fora, quanto mais para fora a gente olha e a gente se preocupa demais em só alimentar os nossos sentidos, né, de prazer o tempo todo, a gente se distancia, eu acredito, que de algo crucial para a gente evoluir, que é entender que a vida ela não é composta só pelos momentos de prazer, né? Porque geralmente o ser humano vive para duas coisas básicas, geralmente isso de maneira irracional. A gente vive para ter prazer e para fugir da dor. Então é como se a dor não fizesse parte daquilo que a gente vive ou do que a gente teria que viver. Essa história, a dor, o desconforto, ele faz parte. Porque nós vivemos num mundo de dualidade. Não é verdade? Vida e morte se complementam, dia e noite se complementam, prazer e dor se complementam. Então, quando a gente só busca prazer, 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 eu não vejo que tem problema na busca do prazer. Eu só vejo que tem problema quando a gente esquece que o desconforto também faz parte da nossa vida. Eu não acredito que para a gente viver plenamente a gente tenha que sofrer. Mas a gente não pode perder a dimensão de que a dor e o desconforto, ele faz parte da vida humana. Né? Quando o Buda, e aqui não estou falando de budismo, tá bom? Esse é um bate-papo laico aqui, né, Wallace? Exatamente. Em que a gente não vai falar de religião, mas a gente pode utilizar aqui os personagens históricos. E os né? conhecimentos Se eu não me engano, importantes.
Com certeza. Se eu não me engano, isso eu já ouvi há muito tempo e eu não ouvi só uma vez. Quando Buda estava morrendo, os discípulos que viviam perto dele, né, ficaram muito tristes quando ele estava morrendo e ele ficou chateado na hora. Ele disse, olha, na verdade, vocês não entenderam nada do que eu disse para vocês, porque tudo que nesse mundo tem início, tem fim. Todo ciclo que tem início, inevitavelmente, em algum momento, vai ter fim. E eu acho que é aí que a gente percebe que a gente está se distanciando um pouquinho dessa questão da evolução. Quando a gente esquece que a nossa vida é finita e a gente explora todos os recursos do nosso corpo, os nossos recursos mentais, indiscriminadamente. Como se a gente pudesse só ter prazer o tempo todo. E essa é a maior ilusão que o homem pode viver, que é o apego. Né? Então, quando a gente está extremamente apegado a tudo que vem de fora, e apego aqui, na verdade, é criar uma relação doentia com aquilo que está fora, não, como a gente já falou aqui, não tem problema nenhum em você buscar prazer, né? E ter recursos materiais sobrando, inclusive, para você e para ajudar outras pessoas. Mas o maior problema é quando a gente perde a dimensão de que a nossa vida é finita. E a gente vive como se nunca fosse morrer, como se as nossas ações não pudessem nos levar ao sofrimento, e aí a gente perde o equilíbrio de compreender que a vida são os altos e baixos, né? Ora tá tudo bem, ora não tá. Ora tá tudo bem, ora não tá. Ora tá tudo bem, ora não tá. Quando a gente entende que a vida são esses altos e baixos constantemente, eu acho que quando a gente compreende isso verdadeiramente, a gente começa a encontrar paz de espírito. Porque se você vive buscando só a excelência o tempo todo, você está só em busca daquilo que é bom, que é bom, que é bom, que é bom. E quando você não tem o que é bom, você se frustra. E essa frustração é justamente por não entender o equilíbrio. Que hora a gente está lá em cima, hora a gente está lá embaixo. A própria vida é isso, né? A gente nasce, começa a envelhecer, chega num pico máximo de desenvolvimento e vai voltando, na verdade, vai indo para o fim da nossa vida. Então ele é um ciclo. Então, como o Buda falou para os discípulos dele, né? Quando a gente perde essa dimensão de que um ciclo, todo ciclo que tem início, ele tem fim, a gente acaba sofrendo. Então, quanto mais a gente busca fora, eu acredito que mais a gente se distancia dessa questão de evoluir, por que não dizer aqui espiritualmente, né? Consciencialmente. Então a gente fica muito apegado a uma polaridade e a gente esquece a outra. E eu acredito que quando a gente vai muito para outra também e abandona a materialidade, eu acredito que também não é saudável, né? O próprio Buda, quando ele passa muito tempo no meio da floresta só meditando, ele percebe que os dois extremos não são bons, né? Viver uma vida totalmente desapegada, totalmente desvinculada da vida material também não é tão inteligente, porque ele percebia que ele adoecia com muita facilidade, que ele sofria com muita facilidade, que ele sentia frio porque ele não ia usar roupas, né? Então, quando chegou um momento em que ele entra no estado de Buda, porque na verdade Buda era um príncipe, né? Siddhartha Gautama, e Buda na verdade não era uma pessoa, né? Vou falar aqui porque às vezes algumas pessoas não sabem disso, mas Buda era um estado de consciência, que é justamente perceber que a gente pode ter esse equilíbrio entre o espiritual e o material, né? Então, quando a gente vai muito para um, a gente se distancia do outro. E quando a gente se aproxima muito do outro, a gente se distancia automaticamente do seu oposto complementar, né? Então, eu acredito que quando a gente está muito em busca de alguma coisa, desesperadamente, coloca aquilo num patamar muito alto e a gente deixa todo o resto para trás, eu acho que a gente está se distanciando disso que você falou, da gente perceber que a gente está numa era em que a gente pode aprender a balancear os dois, nem muito o céu e nem muito a terra, né? Para que a gente não polarize e não viva como se fosse uma cegueira emocional, né? Só buscando uma coisa e deixando a outra de lado. Essa sua fala é muito importante no sentido de a gente entender, né? Quando você começou a fala dizendo de que tudo passa, tudo é um ciclo, né? E a gente entende que existe uma impermanência da vida, né? O próprio Osho se refere à vida dessa forma, né? Então, assim, nada é para sempre, né? Um dia tudo acaba. E é exatamente essa ideia de que você falou agora. De fato, né?
obviamente que se a gente for fazer um debate religioso, a gente vai extrapolar o ciclo da vida terrena, né? Mas não é esse Exato. o nosso propósito. Então, mas o Objetivo. propósito é que a gente entenda de que nesta vida, né, neste nosso ciclo de vida, né, é importante a gente entender que tudo passa, né? Que tudo passa, que tudo é impermanente, né? Inclusive que somos perfeitos como somos. E aí o Exato. equilíbrio importantíssimo, né, entre nem tanto o céu, nem tanto a terra. Esse equilíbrio ele é fundamental. E aí eu acho que é uma das grandes virtudes de fazer meditação, de meditar. É exatamente porque a gente consegue estar em busca desse equilíbrio, né? Quando a gente consegue entender como os pensamentos funcionam, como as emoções funcionam, como as sensações físicas funcionam, né? Como, na verdade, tudo funciona, que Uhum. tudo tem uma lógica muito semelhante, que é como o universo se organiza, né? Sim. Fábio, a gente está chegando ao nosso fim, infelizmente. Nossa Senhora. Como eu Como disse a passa você, rápido. como se você, essa conversa era conversa para a noite toda. A gente está faltando 5 minutinhos, mas ainda temos um tempinho, viu? Não está Uhum. 5 minutinhos, mas é mais para poder dar esse tempo para você divulgar um pouco esse seu trabalho, o seu livro, né? O seu livro que você já tem como autor, o seu próprio livro. Fala um pouco sobre o teu livro, o da Síndrome do Pânico, que tem sido um sucesso. Ô, Wallace, deixa eu pedir para minha esposa trazer o livro aqui para mim, por Ah, sim, favor. sim. Fique tranquilo, fique à Amor, vontade. traz o livro para mim, por favor. Minéia? Perdão, Wallace, ela não vai me ouvir. Acho que ela está com fone também, fazendo alguma coisa. Mas vamos lá, Wallace, antes de qualquer coisa, gratidão pelo convite. É um prazer falar sobre esse assunto, né? Inclusive, mais para frente, eu vou fazer um convite para você, para a gente voltar aqui no Ah, pronto. Instagram. E aí, para a Grande, gente continuar grande esse honra. bate-papo, que é um bate-papo muito rico, né? Bom, eu vou divulgar aqui então. Eu acabei de lançar um livro que se chama Ame a Síndrome do Pânico e Livre-se dela. Que foi um método que eu criei, né, para me livrar da Síndrome do Pânico. E eu não vou falar de cura, porque eu não considero a Síndrome do Pânico uma doença, e sim o próprio processo de cura, né? E esse livro já esgotou o primeiro lote, já foi todo vendido. A gente vai começar a divulgar um segundo lote agora. Tem o meu canal no YouTube também, que vocês podem me procurar como Fábio Lima Meditação Guiada, vocês vão me encontrar lá. Aqui no Instagram tá como Falima_oficial, né? E tenho também o Facebook, que infelizmente no momento eu não estou dando muita atenção para ele, eu estou priorizando um pouquinho o Instagram e o YouTube. Mas vocês podem me encontrar, tem o meu telefone, o telefone da minha equipe lá, vocês podem mandar mensagens por WhatsApp se vocês quiserem. Tem alguns processos de mentoria que eu guio algumas pessoas, até as pessoas se livrarem definitivamente da síndrome do pânico. É só entrar em contato comigo através do próprio direct aí do Instagram, que vão responder para vocês, né? E Perdão, Alice. E o meu carro-chefe hoje é o canal no YouTube, né? Que já está, como você falou aí, tem um pouco mais de 140 mil inscritos. E é isso, Wallace. Muito obrigado pelo convite, né? Pela disposição de estar aqui comigo e por dividir um pouquinho do seu precioso tempo aqui comigo e com as pessoas que estão aqui também. Opa, Fábio, eu que agradeço, assim, é uma honra tê-lo aqui nesse bate-papo, na sua agenda, eu sei que concorrida, né, e trazendo esses conhecimentos. A sua fala é exatamente o que eu esperava que fosse, porque eu tenho ouvido suas meditações quase todos os dias, eu medito com você, acompanhando as suas meditações guiadas, que são de excelente Poxa, que qualidade, legal. Obrigado, e, Alice. e para mim foi uma honra imensa, né, de nós, do Instituto Wellness, uma instituição que também está se voltando a atender as pessoas nesse sentido, né, de levar cursos de meditação, de levar prática de meditação e outras Uhum. propostas, né, daquilo que eu lhe falei, da prosperidade enquanto um estilo de vida. Ah, e para a gente foi uma honra muito grande tê-lo aqui, Fábio. Muito, muito Poxa, muito agradecido obrigado, mesmo. viu? Tá? E estamos E à sua manda um abraço para. disposição, tá? Obrigado, Wallace. Obrigado mesmo de coração. Pode ficar tranquilo, em breve a gente já vai marcar aí para a gente fazer Tá um segundo ok. bate-papo, né? Que eu acho que tem bastante conteúdo. Agradeço a sua esposa também por todo o carinho, viu? Sinta Muito sempre. obrigado. Muito obrigado, Fábio. Até mais. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço a todos. Um carinhoso namastê. Namastê. Muito obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.